Vocês poderiam estar em qualquer lugar deste mundo, mas escolheu estar no melhor lugar do mundo, que é na presença do Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz por estar aqui na igreja de Boa Vista e contemplar e ver os rostos das pessoas que eu estava orando esta semana. Que bom que você está aqui. E se você se encontra aqui, eu tenho certeza que Deus ouviu as minhas orações. Bem, queridos, nessa semana iremos tratar o assunto sobre... nesses próximos sábados, iremos tratar o assunto sobre mordomia. Mas antes de falar sobre a mordomia, eu quero me apresentar. Meu nome é Marcelo Santos e eu tenho a honra e o privilégio de trabalhar para a igreja. Eu trabalho no escritório da Missão Sergipe e cuido da área de finanças das tesourarias daqui do campo, e tenho o prazer de trabalhar com o Itamar, que é o vice, está lá sempre junto, um ótimo tesoureiro, junto com Leila, Leliane. Que Deus abençoe, ore por eles, porque se tem alguém que precisa de oração, é essas duas pessoas, precisa do poder dos céus para administrar os recursos do Senhor. Bem, quando falamos em mordomia, o que é que vem na sua mente? Alguém deitado numa rede, tomando água de coco, e outra pessoa só abonando. É isso que é mordomia? As pessoas de fora, quando falam em mordomia, elas pensam isso. Mas nós da igreja, quando falamos em mordomia, pensamos logo, já vem falar em... Olha como vocês sabem, Já vem falar em dinheiro. Mas mordomia não é somente dinheiro. Mordomia envolve toda a área da minha e da sua vida. Mas antes de avançar, feche seus olhos e vamos pedir para aquele que nunca errou, o Senhor Jesus Cristo, para se fazer presente em nosso meio. Nosso Deus e bondoso Pai, nesse momento, ó Deus, queremos entregar nossas vidas em Tuas mãos. Queremos Te pedir que o Senhor direcione os nossos passos e fale ao nosso coração. Para tanto, ó Deus, que a partir de agora, o pronunciar dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradável a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bem, o texto base para a nossa meditação está no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 7. Malaquias, capítulo 3, verso 7. Abra suas Bíblias, livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Amém? Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Se você for para o Novo Testamento, que é o livro de Mateus, você volta uma página e vai chegar em Malaquias, capítulo 3, no verso 7. Malaquias, capítulo 3, verso 7, diz assim: Amém? Amém. Desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, e não guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar. Marcelo, o que isso quer dizer com mordomia? Queridos, eu e cada um de vocês pertencemos a Deus. Todos nós pertencemos ao Senhor. Desde quando Deus criou o ser humano, o homem passou a pertencer a Deus, mas com a entrada do pecado, houve essa separação, e Deus pede para que a gente volte para Ele. Mas voltar por quê? Quando Deus criou o ser humano, Ele emprestou algumas coisas para mim e para você. E falamos no início sobre mordomia, que não é ficar numa rede, nem alguém balançando. Mas o que é, Marcelo, mordomia? Mordomia em si é administrar. É o dispenseiro, aquele que toma conta da despensa. É um mordomo. E podemos ver isso quando olhamos a história de José. José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e lá no Egito ele foi para a casa com o Senhor. Qual era o nome desse Senhor? Potifar. E lá ele era o quê? O administrador, era o mordomo. A Bíblia diz que
todas as coisas que tinha na casa do seu senhor era administrado por José. Mas a casa bonita, a carruagem na garagem, era de José? De quem era? Mas quem administrava? José. Potifar confiou a José os bens do seu lar, toda a sua casa para ele administrar. Ele era só o administrador, ele não era o dono. Eu e você somos o administrador da nossa vida. Mas somos o dono dela? Quem é o dono? Deus. Foi Ele que nos fez. Ele nos fez no Éden, com nossos primeiros pais, Adão e Eva. E quando Ele nos fez, Ele confiou algumas coisas. E uma dessas coisas que Deus confiou para mim e para você foi o tempo. O tempo não é meu, o tempo é de Deus. E se o tempo é de Deus, eu tenho que administrar bem esse tempo. Olha só. Estamos falando de mordomia. E estamos falando de mordomia, falamos também que em dízimo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falamos em dízimo. E se estamos falando do dízimo, e se Deus confiou a mim e a você o tempo, será que eu estou tirando o dízimo do tempo? Como assim, Marcelo? O dia tem quantas horas? 24 horas. Se Deus me confiou 24 horas do dia para eu administrar, eu tenho que tirar o dízimo dessa hora. Isso quer dizer que eu tenho que passar 2 horas e 40 minutos para Deus. Você pode estar pensando, vixe, vou ficar 2 horas orando. Não quer dizer isso não. 2 horas e 40 minutos só buscando a Deus. É difícil. E eu nem falei ainda de oferta, né? Só do dízimo, da hora, do tempo que Deus confia, você tem que tirar todos os dias 2 horas e 40 minutos. Como assim? Eu acordo de manhã, tenho que sair às pressas para o trabalho, ajeito os meninos, saio, é uma correria, e não dá, já chego em casa tarde, cansado, chego, deito e durmo. Como é que eu vou ter tempo para tirar 2 horas e 40 minutos para Deus? Ele me deu 24 horas. Administre esse tempo. Tire 2 horas e 40 minutos para Deus. Mas como, Marcelo? Sabe como você pode administrar? Não quer dizer que você vai ficar de joelho 2 horas e 40 minutos, não. O que eu quero dizer é que você tire tempos para estar com Deus. Está lavando os pratos? Começa a orar, Senhor, abençoe esse detergente para que não acabe. Fale com Deus sobre tudo. Tire tempo com Deus. Eu estou aqui dirigindo, quando eu vejo o ponteiro do combustível descendo, eu, Senhor, repreende o devorador, Senhor, segura. É falar com Deus sobre tudo na sua vida. Para os jovens, tem prova, converse com Deus, Senhor, me ajude nessa prova. Estou lendo, mas não estou conseguindo entender. E o Senhor disse que o Espírito Santo vai fazer lembrar de tudo aquilo que estudamos. Então, me ajude a lembrar. É durante o dia você ter comunhão com Deus. Quando você vê a história de Enoque, que diz que Enoque andou com Deus, não quer dizer que Enoque ficava só de joelho, não. Era fazendo qualquer atividade, era no trabalho, na escola, aonde ele estivesse, ele estava em comunhão com Deus. Seu pensamento tem que estar em Deus. Aí quando pensamos desse jeito, 2 horas e 40 minutos é pouco. Por quê? Se eu estou com um aparelho desse, 2 horas e 40 minutos, só assim, passa que nem percebo. É ligeiro. Isso aqui, olha, se a gente usasse a oração do jeito que usamos o telefone, rapaz, eu não sei se o céu descia ou a gente já estava no céu, porque ia ser algo extraordinário. Mas gastamos tanto tempo só, vídeo rápido. Tire tempo para buscar a Deus, mas tempo de qualidade. Não aquele tempo, você vai almoçar, Senhor, abençoe esse alimento, amém? Ou vai dormir, obrigado pelo dia, Senhor. Como fosse uma coisa, você fala sem pensar. Glória a Deus. Você pode dizer assim, Marcelo, é o seguinte, quando eu me ajoelho para orar, eu fico até repetindo, porque eu não tenho nem argumento para falar com Deus.
Quer uma dica? Não perca o culto de quarta-feira. Mordomia tem a ver com não perder culto. Porque quando você vem no culto de quarta-feira, e aqui na quarta-feira você escuta o irmão fazer um pedido de oração. E eu convido você para trazer um caderninho. E quando o irmão José fizer o pedido, você vai anotar. O irmão José pediu para o filho que está doente. Você anota lá. E em casa você vai ter com quem conversar com Deus. Senhor, hoje no culto, o irmão José está com o filho doente, precisando que o Senhor entre em providência. E você anota lá todos os pedidos. Quando é na próxima quarta que você vem para o culto, aí você escuta o irmão José agradecendo. Quero agradecer os irmãos que oraram, porque o meu filho estava doente e foi recuperado. E você ali no banco dizendo glória a Deus, porque Deus ouviu minha oração. Vai para o caderninho, olha, e risca aquele nome, porque o pedido já foi atendido. E continua orando pelos outros. E se não foi atendido, continua orando. Você vai ter momentos que você vai dizer, vixe, é tanta gente para orar, porque eu tenho pedido de quarta-feira. Você não vai ter desculpa que 2 horas e 40 minutos orando vai ser pouco. Ore, tire tempo de qualidade com Deus. Deus lhe dá 7 dias na semana. E cada dia lhe dá 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos, todos os dias. E ele diz, administre, me devolva o dízimo, que é obrigação. Agora, a oferta dessas horas, Deus, para que você não esquecesse de separar uma oferta, sabe o que Deus fez? Instituiu o sábado. O sábado é para que você não só tire 2 horas e 40 minutos para Deus, mas as 24 horas seja voltado para Ele. Desde o pôr do sol até o pôr do sol do sábado, o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, a sua vida tem que estar ligada inteiramente em Deus. Então, quando chegar no pôr do sol, sabe o que você faz? Esquece da fatura do Banésio, esquece das preocupações, e agora o seu compromisso agora é com quem? Com Deus. E você vai aproveitar cada segundo deste dia com o Senhor. Foi por isso que Deus instituiu o sábado, para ter relacionamento com o seu povo, para ter relacionamento com você. Mordomia é administrar. E nesse caso, administrar o tempo. E Deus, sabendo de tudo, Ele concedeu o sábado para que eu e você pudesse tirar não apenas 2 horas e 40 minutos, mas o dia inteiro em comunhão com Ele. Bom seria que não fosse somente no sábado desse jeito, mas todos os dias você acordasse com Deus, caminhasse com Ele, fazesse essas atividades, e quando fosse no final do dia, você ia ter motivo de sobra para agradecer a Deus pelo dia abençoado que Ele te concedeu. Porque se não pedimos de manhã, como iremos agradecer de tarde? Entendeu? 24 horas do dia Deus te confiou. E o sábado, Ele quer todo esse dia para Ele, para que você tenha comunhão com Ele. Então, durante a semana, a partir de agora, comece a pensar, será que eu já tirei 2 horas e 40 minutos, que é a obrigação para estar na presença de Deus? E agora, conforme o seu coração, devolva a sua oferta do seu tempo também. Busque a Deus. Visite um irmão, dê um estudo bíblico, faça uma visita, faça algo que você sabe que você está fazendo para Deus. Segunda coisa, que Deus emprestou para o ser humano: os seus talentos. Bem verdade que os talentos, a capacidade que você tem, Deus confiou a você para você sustentar sua família. Mas o que é que você tem que fazer? Deus me deu dons, me deu talentos. E Ele quer que eu administre esses talentos. Ele quer que eu administre esses dons. Então não tem maneira melhor de administrar esses dons para a minha família e também tirar uma parte desse dom, como fosse o meu dízimo, devolvendo o dízimo dos meus talentos para Deus. Eu conheço uma amiga que ela é professora das crianças, de segunda a sexta. E a igreja precisando de uma professora do departamento infantil.
E Deus deu um dom a ela, porque ela tem um jeito de criança. E o interessante é que as crianças na escola amam a tia. Mas na igreja, ela não quer desenvolver este dom que Deus deu para ela sustentar a sua família, não quer utilizar esse dom na igreja. E eu perguntei a ela, irmã, eu sou anciã da igreja, eu disse, irmã, a igreja está precisando de pessoas como a senhora, que tem capacidade, que sabe tratar criança, para ajudar no departamento infantil. Sabe o que ela me respondeu? Ah, não, já trabalho com criança a semana toda, vou vir no sábado ficar com criança de novo. Você entende? Deus confiou dons para vocês. Deus lhe deu dom, mas esse dom tem que ser administrado. E pegar esses dons que Deus te confiou, também usar na obra de Deus. Porque eu não quero viver muito tempo neste mundo. Não quero morrer também. Eu costumo dizer que eu já comecei, a minha vida já começou, a eternidade já começou agora. Porque se Cristo voltar, não passaremos pela morte. Então comece a viver já como tivesse com a eternidade. Então vive em comunhão com Deus. Utilize seus dons, os seus talentos para o Senhor. Ah, Marcelo, eu não tenho dom nenhum. Como assim não tem dom? A irmã Ellen, a escritora norte-americana, ela diz o seguinte, que todo verdadeiro cristão já nasce, todo verdadeiro crente já nasce no reino de Deus como missionário. Ah, Marcelo, mas eu nunca dei estudo, eu não sei falar. Sabe sorrir? Sabe apertar a mão? Então, chegue para a irmã da recepção e diga, irmã, eu quero contribuir, eu quero desenvolver meus dons. Me coloque na escala para que eu fique aqui na recepção recebendo os irmãos com um sorriso no rosto, recebendo os amigos que nos visitam. Você pode desenvolver seu dom. Agora, se Deus confia um dom a você, e você pega esse dom e esconde, enterra, eu e você, se fizermos isso, iremos dar de conta a Deus. Deus confiou a você os seus talentos, os seus dons. E cabe a você utilizar esses dons para a honra e glória de Deus. Tem um texto bíblico que diz que comais ou que bebais ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a honra e glória de Deus. Então utilize seus dons, os seus talentos na causa do Senhor. Primeira coisa, o que eu quero fazer a partir de agora? Devolver o dízimo do tempo. Administre seu tempo para o Senhor. Segundo, pegue os dons que Deus te confiou e utilize em prol das pessoas, em prol de salvar pessoas, porque eu quero ver Jesus voltar na minha geração, e para que Jesus volte na minha geração, Mateus 24,14 diz, o evangelho deve ser pregado. E tem que começar por quem? Pelo irmão? Não, por mim. Não é pelo Sião, não é pelo pastor, é por mim. Então utilize seus dons para salvar, para ser canal de bênção na salvação de outras pessoas. Terceira coisa, Deus confiou para você o seu templo. Que templo é esse, Marcelo? O seu corpo. Esse corpo não me pertence. Esse corpo não te pertence. Pertence a Deus. O seu corpo é templo, é morada do Espírito Santo. O seu corpo é morada do Espírito Santo. Então, a partir de agora, você tem que administrar esse corpo para que ele seja saudável. Quando você vê coisas que prejudicam a sua saúde, você tem que fazer o quê? Se afastar. Se alimente bem. Faça caminhada, exercício físico. Use aquilo que Deus confiou a você e dá a toda a humanidade, que é os 8 remédios naturais. Ar puro, sol, é de graça. Interessante, né? Tudo que Deus dá é com abundância e é de graça. Ele não cobra nada. Está aí, para quem quiser. Mas muitas vezes não queremos seguir as orientações de Deus.
Às vezes falamos assim, para se alimentar bem tem que gastar muito dinheiro. Não. O simples resolve, o arroz e feijão resolve. Mas muitas vezes estamos buscando alimentos que prejudicam a nossa saúde. E com a saúde prejudicada, como é que eu vou ter força para poder pregar o Evangelho? Como é que eu posso ter força para ir para a igreja, assistir os cultos, sair entregando os livros, entregar folheto e falar de Jesus porque eu vou estar doente? Cuide do seu corpo, porque o seu corpo é a morada do Espírito Santo. Procura viver uma vida digna, que você deite a cabeça no travesseiro e você tenha certeza que quem dá, que tudo que você está fazendo é conforme a vontade de Deus. Cuide do seu corpo. Se tem alguma coisa que você tem comido, que você sabe, porque sabemos o que é certo e o que é errado, que prejudica seu corpo, não faça isso, porque você vai ficar doente e depois você está indo para Deus falando: Senhor, cuide da minha saúde, porque eu estou doente. Se fosse eu, ia dizer: você come de tudo, agora vem pedir para ficar curado. Mas o meu Deus é diferente. O meu Deus é um Deus de amor. Mesmo sabendo que nós mesmos que procuramos a doença, Ele trata com amor e Ele nos cura e nos transforma. A primeira coisa, administre o seu tempo. Segundo, vamos ver se vocês pegaram. Segundo, use seus talentos para a glória de Deus. Terceiro, cuide do seu corpo, que é morada do Espírito Santo. E a última coisa, a quarta coisa, é sobre os tesouros. Isso aí é o mais complicado. Tem um texto da Bíblia que diz: aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Por que, Marcelo? Porque mexer no bolso mexe com a família. Muitos dos casamentos têm se destruído por causa da vida financeira. Às vezes estamos tão tristes em querer vir para a igreja, angustiados, sem dormir, a ponto de enlouquecer, porque estamos no cheque especial, estamos no cartão de crédito, estamos angustiados, estamos a ponto de enlouquecer por causa das dívidas. O convite de Deus nessa manhã é para que você administre os seus recursos. Administre bem. Cuide do que Deus confiou a você. Porque eu e cada um de vocês não temos nada. Desde quando nascemos, ou alguém nasceu já de roupa? Já saiu da barriga da mãe, já vestindo de gravata? Não. Nascemos sem nada, sem roupa nenhuma. Tudo que temos foi alguém que nos deu. Ou foi Deus que providenciou através dos nossos pais para que nos desse a roupa para sair da maternidade. Geralmente os avós querem preparar aquela roupinha que diz que é a saída da maternidade. Estou vendo aqui uma criancinha no braço. Preparou aquela melhor roupinha para dizer: essa aqui vai ser a saída da maternidade. E eu tive o privilégio de passar por isso 4 vezes. Eu tenho 4 filhos. Aí. O cara novinho, né? Tenho 4 filhos. Uma de 16 anos, 17 anos, a Emily. O Hugo Mateus, de 16. A Isabelle, de 10. E Deus concedeu o Luquinhas, de 4 anos, que bota os outros, 5 anos agora fez, bota os outros tudo no pacote. Parece que eu desaprendi. Depois de 3, aí veio um que desfaz tudo aquilo que eu falo: meu Deus, aonde é que eu errei? Achei que eu estava especialista. E esse veio, para a honra e glória de Deus, é uma bênção para a gente, Luquinhas. E administre a sua vida. Administre os recursos que Deus confiou a você. O interessante é que Deus não pede para você administrar grandes coisas. Ele pede administrar aquilo que Ele confiou a você. Marcelo, eu tenho pouco. Administre este pouco. Se tem muito, porque Deus sabe que você tem capacidade de administrar muito. Agora, se você tem pouco,
e não administra esse pouco, como é que Deus vai confiar a você o muito? E quando eu falo administrar, é quando receber os recursos, ter a ciência que tudo aquilo é de Deus. Aí Deus lhe dá. Aí você, para não ser egoísta, você diz: Senhor, essa parte aqui é teu. 10% daquilo que o Senhor me dá, eu te devolvo. É isso que é um verdadeiro cristão. Reconhecer que é de Deus. Porque quando eu não reconheço que Deus é o dono dos meus recursos, eu estou dizendo assim para Ele: Senhor, eu não acredito no Senhor, eu não acredito na igreja, eu não quero saber não. Mas quando eu analiso que o dinheiro é essencial para a obra de Deus, exemplo, se não tivesse dinheiro, essa igreja estaria bonita como está, com ar-condicionado, com bancos, a igreja limpa. Consegue manter isso sem dinheiro? Tudo precisa de dinheiro. Tem gente que diz assim: Deus é dono do ouro e da prata. É verdade. E Deus não precisa dos nossos recursos. E por que, Marcelo, temos que devolver o dízimo, já que o dízimo não fica na igreja? Porque, como eu tinha dito, eu não quero passar muito tempo nesse mundo. E o dízimo é usado na pregação do Evangelho. E quando você devolve seu dízimo, devolve sua oferta, você está ajudando, fazendo com que pessoas tenham pleno conhecimento da verdade, através dos recursos que passaram por suas mãos. Quando você chegar no céu, você vai chegar assim, vai ter pessoas que vão se aproximar de você e vai dizer: Itamar, como foi, muito obrigado. Você nunca viu essa pessoa? Muito obrigado, porque através dos seus recursos, um missionário lá em outro país foi em favor de Jesus e eu me converti. Às vezes não podemos sair do Brasil para ir para a França, para a Itália, para ir para outros lugares, para a África. Não podemos sair daqui para ir para esses lugares. Mas o seu recurso alcança pessoas lá do outro lado do mundo. Utilize seus bens para a honra e glória de Deus. Reconheça que tudo que Deus te dá, tudo que você tem, foi Deus que te deu. Tudo que você tem é de Deus. Tem 29 anos que eu me apaixonei por Jesus. E quando eu entrei na igreja, eu ficava maravilhado, assim, quando eu via os cultos, porque eu via do mundo. E quando eu aceitei Jesus Cristo, eu vinha para a igreja, sabe como? Com as camisas de caveira. Ia para a igreja de bermuda. Olha, imagine. Mas essa igreja, a igreja adventista, me abraçou de um jeito tão maravilhoso que eu ficava: rapaz, ele não faz acepção. Me acolheram. E eu comecei a me apaixonar por Jesus Cristo, por causa dos irmãos que desenvolveram seus dons me alcançando. Em contrapartida, minha mãe começou a ver as mudanças na minha vida. Mas uma coisa que ela não gostou, sabe qual foi? Porque ela disse que eu tinha ficado preguiçoso, porque eu não trabalhava no sábado. E agora, saí do emprego eu tinha, e agora eu estava em casa, e minha mãe: essa igreja está fazendo você ficar preguiçoso. E eu ficava na tristeza. Eu falei: meu Deus do céu. E ficava, às vezes eu estava tão angustiado, saindo nas ruas assim, quando eu via alguém mexendo massa, eu perguntava: está precisando de ajudante aí, para poder chegar em casa com algum dinheiro? Dizer: mãe, aqui, ó, eu estou na igreja, mas... E eu não perdia nenhum culto de terça-feira à tarde e nem das quartas-feiras, porque era culto de oração. E meu pedido era o mesmo: Senhor, me arrume um emprego. Eu não pedia trabalho não, eu pedia emprego. Foi: me arrume um emprego, porque trabalho é serviço pesado. Eu disse: Senhor, me arrume um emprego. Tem que saber pedir também, né? Porque se pedir, manda um trabalho, Deus está certo, já agora descarregar caminhão de saco de cimento. Aí não aguentava não. Eu falei: Senhor, me arrume um emprego. E aí eu e um colega meu, e a gente não perdia nem o culto. E Deus foi muito bom com ele e concedeu um emprego a ele. Ele passou no concurso e agora ele está feliz da vida.
E na terça-tarde eu estava indo sozinho, porque eu estava no trabalho. Mas quando chegava na quarta-feira, eu procurava esse meu amigo, não via mais na igreja. E eu ficava me perguntando, Senhor, cadê fulano? Ele não perdia nenhum culto comigo aqui, me passou no concurso, o Senhor abençoou e nada. E quando eu procurava ele dizia, rapaz, eu ando tão cansado, trabalhando tanto. E eu ficava me perguntando, o Senhor me abençoou para que eu me afaste da igreja? Para que eu me afaste dos caminhos? Esse meu colega começou aos poucos não ir para o culto, porque segundo ele estava trabalhando demais, ao ponto dele sair da igreja. Casou e saiu da igreja. Eu me lembro que em 2014, eu na igreja fazendo o GE, para ver quem as pessoas estavam afastadas, aquele processo todo que a secretaria da igreja faz. E quando vi os nomes, e teríamos então, umas 2 semanas depois, o reencontro, já estava chegando perto do final do ano, e teríamos um reencontro na igreja. E quando eu vou olhando os nomes, quando eu vejo o nome desse meu amigo, eu disse, ó, esse aqui deixa comigo, que eu vou fazer a visita a ele. Eu vou conversar com ele. E quando eu cheguei na casa dele, ele me recebeu feliz, eu disse, rapaz, eu estou aqui, sabe para quê? Para dizer a você que a igreja sente a sua falta. Você é especial. Eu também sinto sua falta, a gente não perdia os cultos, estava sempre unido. E ele me disse uma palavra que rasgou o meu coração. Ele disse, eu não quero saber da igreja não. Porque quando eu estava na igreja, eu nunca tive nada. Olha. Eu disse, como você nunca teve nada? Ele disse, hoje eu trabalho no concurso, sou concursado. E eu consegui, com a força do meu braço. Quando ele disse isso, eu saí de lá com o coração triste, angustiado. Passou-se 2014, 2015 veio, 2016, quando foi em 2018, aconteceu algo lá na repartição onde ele trabalhava, ele foi exonerado. Perdeu aquele concurso que ele falava de boca cheia que era concursado. E quando ele perdeu, ele até me ligou, disse, olha, estou parado. Eu falei, gente, o que foi acontecer? Ele disse, não, saí do emprego, eu me botaram para fora, e eu estou aí na justiça para tentar resolver, mas nada. O ano 2018 inteiro, ele ficava indo para um canto, indo para outro, e para ele não tinha questão de dia. Eu guardava o sábado, entrei numa empresa em 2002, 2003, chegando, e não trabalhei um sábado sequer. Deus me preservou. Trabalhei 15 anos. Saí de lá porque recebi uma proposta para trabalhar para Deus. E eu disse, não tem coisa melhor do que trabalhar para o Senhor Deus. E esse meu colega que trabalhava qualquer dia, para ele não tinha dia nem hora, o ano 2018 todo ele procurando um emprego e não encontrava. E eu só orando por ele. Eu e minha esposa sempre orando por ele, visitava ele, mas ele irredutível, sem querer saber de Deus. 2019 todo, quando estava próximo de novembro de 2019, ele tinha acabado de se formar em tecnologia de informação e recebeu uma proposta para ir trabalhar em São Paulo, com casa, aluguel, tudo certinho. E ele me ligou, feliz da vida, e disse, eu vou sair daqui de Aracaju. A gente morava no Eduardo Gomes na época, ali em São Cristóvão, região de São Cristóvão. Ele disse, estou indo para São Paulo com a minha família porque eu consegui um emprego dos meus sonhos. Isso no final do ano 2019. Quando chegou lá para dia 20 de janeiro, ele viajou. E no início de março, início de fevereiro, aí começou a falar sobre pandemia, e todos vocês conheceram a pandemia. E a empresa que tinha convidado ele para trabalhar, o contrato não estava ainda 100% feito, a empresa rescindiu o contrato e disse, olha, com essa pandemia não sei como vai ser da empresa, então não estamos contratando mais ninguém.
Ele que estava num bairro bom, foi obrigado agora a sair daquele local, daquela casa, porque ele não teria condições de pagar, e foi agora para um bairro mais humilde. E então veio a pandemia. A sua sogra ficava mandando dinheiro para eles, para sobreviverem lá. E eu fiquei me perguntando, quando eu vi esse verso de Malaquias capítulo 3, verso 7, achegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. O Senhor Deus, que não mede esforços para alcançar o coração do ser humano, sabe o que fez? Foi necessário ele sair daqui de Sergipe e ir para São Paulo, para o Senhor encontrar aquele homem. Ele passou a morar em uma casa, não saía de casa por causa da pandemia. Ele morando em uma casa, 3 casas depois, sabe o que tinha? Uma igreja adventista do 7º dia. Mas era pandemia, Marcelo, mas a igreja não abria. Um diácono e o tesoureiro abriam a igreja no sábado de manhã, ligavam o som com as músicas da igreja e ficavam na porta da igreja, e cada irmão que ia devolver seu dízimo e sua oferta, passava, parava de carro, entregava ao diácono, entregava ao tesoureiro e seguia. Ele lá na sua casa, deitado no sofá, escutou a música de Fernando Iglesias, Sonhei que Fui no Céu. Quando ele escutou essa música, ele começou a lembrar do tempo que ele estava na igreja, do tempo que ele era feliz e não sabia, do tempo que ele tinha conforto no coração, do tempo que ele não perdia culto, que ele desenvolvia seu dom. E aos poucos ele começava a escutar, e ele ficava agora durante a semana ansioso que chegasse o sábado para poder escutar os louvores. Ninguém pregou nada para ele, era só o louvor, entrando aonde ninguém poderia entrar por causa da pandemia. E ele começou a escutar os louvores, e em seguida ele resolveu então zapear e botou no canal do Novo Tempo e começou a estudar, a aquecer novamente o seu coração. Quando terminou a pandemia, as igrejas começaram a abrir lá para 2022, ele foi assistir o culto. E era um banco sim, um banco não, tudo marcado, ele disse. Não podia ficar um junto do outro. E quando ele escutou o sermão, ele ficou lá feliz. E quando terminou o culto, ele percebeu que na frente da igreja tinha alguns instrumentos, violão, tinha teclado, mas ninguém tocou. Ele ali conversando com uma pessoa recebendo ele. Oh, que bom que você está aqui conosco. Mora onde? Ele disse, não, mora 3 casas aqui. E ele pegou o violão e começou a tocar. Naquele dia que tinha pregado era o pastor. E o pastor foi tocando muito bem, e ele tocava muito bem. Tanto teclado como piano, como violão. E o pastor fez um convite a ele. Ele disse que não estava na igreja, já tinha tempo que tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Então o pastor disse, você está trabalhando? Deus, através do Espírito Santo, iluminou a mente do pastor e fez esse convite a ele. Está trabalhando? Ele disse, não. Você queria dar aula para os jovens aqui da igreja, aprender a tocar instrumento? Ele disse sim. Começou a dar aula, começou a escutar as músicas da igreja novamente, e logo, não somente ele, mas sua esposa também, desceram as águas. Ele voltou para a igreja, e hoje, sabe onde esse meu amigo está? Trabalhando para a igreja lá em São Paulo. Olha que Deus extraordinário. O Deus que pega o meu passado, o seu passado e apaga. Isso eu estou dizendo porque se há alguém aqui que até hoje não estava com a vida alicerçada em Deus, não estava firmado os seus passos no Senhor, neste momento é hora de você renovar a sua fé. É hora de você pegar o seu passado e dizer, Senhor, apague o meu passado. E sabe o que o meu Deus faz? Ele pega o meu e o seu passado e os meus pecados e joga nas profundezas do mar e esquece. Será que nesta manhã tem alguém que quer seguir o conselho bíblico, se voltar para o Senhor, ou quer renovar sua fé no Senhor Deus Todo-Poderoso? Vai ter um louvor especial. Enquanto o irmão estiver cantando, eu queria que você renovasse a sua fé em Deus. E se você deseja ter a vida transformada pelo Deus do Universo,
Se você deseja entregar seu coração ao Senhor, entregar seu caminho ao Senhor, confiar nele e ter certeza que Ele vai cumprir e vai conceder aquilo que está faltando na sua vida, eu quero que você se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração especial por você. O rapaz vai estar cantando um louvor nesse momento e eu quero convidar você para fazer a diferença na sua vida e através da sua vida para outras pessoas. Vou saber o que acontecerá, o que vai ser do amanhã, não dá pra imaginar. Às vezes eu esqueço e deixo de enxergar que estarás comigo se o mal chegar. Estou em tuas mãos, a vida eu te entreguei. O meu futuro é teu, pois já te dei meu coração. Estou em tuas mãos e só confiarei em ti. Erguerei a minha voz e cantarei louvores mil, pois eu sei que estou em tuas mãos. Se colocar nas mãos do Senhor Jesus Cristo, não irão durar riquezas materiais, mas eu sei que o teu amor pra sempre viverá. Hoje tenho a paz e descanso em ti, pois eu sei que sempre estás aqui. Estou em tuas mãos, a vida eu te entreguei. O meu futuro é teu, pois já te dei meu coração. Estou em tuas mãos e só confiarei em ti. Erguerei a minha voz e cantarei louvores mil, pois eu sei que estou em tuas mãos. Quando estou em meio à dor, me apoio em ti, e aí me torno um forte, ó Pai, em tuas mãos. Se alguém nessa manhã que ainda não tomou essa decisão, é hora de tomar, porque hoje é que nos pertence. Amanhã pode ser. Estou em tuas mãos e só confiarei em ti. Erguerei a minha voz e cantarei louvores mil, pois eu sei que estou em tuas mãos. Sou teu Senhor, estou em tuas mãos. Grandioso, poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz, ao grande eu sou, que se encontra neste momento em nosso meio. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado. Amém. Deus, o Senhor que conhece o nosso coração, sabe das nossas lutas e das nossas dificuldades, nos ajuda a ser homens e mulheres do Senhor. Amém.
homens e mulheres dignos de ser chamados filhos de Deus. Por favor, Deus, nos ajuda a viver a partir de agora em novidade de vida, viver novidade de vida em tua divina presença, tendo a certeza que do seu lado somos mais que vencedores. Por favor, Deus, guie nossos passos nos teus caminhos, e se por acaso desviarmos para a esquerda ou para a direita, possamos ouvir claramente a voz do Espírito Santo dizendo: este é o caminho, andai por ele. Toma nossa vida em tuas mãos, nos concede a tua paz, o teu amor e a tua bondade, em nome e por amor de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça muito o seu rosto sobre cada um de vocês e te conceda a paz. Amém.